A Floresta dos Espíritos Amaldiçoados. Havia uma pequena cidade isolada chamada Willowbrook, situada nas profundezas de uma densa floresta conhecida como a Floresta dos Espíritos. A lenda local dizia que esta floresta era habitada por almas perdidas e espíritos vingativos, todos amaldiçoados a vagar eternamente entre as árvores sombrias. Era um lugar proibido e temido por gerações, mas o fascínio pelo desconhecido sempre teve um poder sedutor. 7 amigos, jovens e destemidos, decidiram desafiar a superstição que envolvia a Floresta dos Espíritos. Em uma noite de outono, quando a lua lançava sua luz pálida sobre a vegetação, eles se reuniram com lanternas, machados e coragem. O farfalhar das folhas secas sob seus pés ecoava no silêncio da noite, enquanto adentravam o misterioso interior da floresta. À medida que se aventuravam mais fundo, as árvores pareciam adquirir vida própria. Seus galhos se torciam em formas grotescas, como mãos ansiosas que se estendiam para agarrá-los. Sombras dançavam nas árvores, lançando ilusões fugazes que brincavam com suas mentes. O vento, em vez de acalmar, sussurrava palavras antigas e inquietantes que faziam arrepiar suas espinhas. Conforme a noite avançava, risos estranhos e vozes sussurrantes que não podiam ser atribuídas a nenhum dos 7 amigos começaram a ecoar ao seu redor. À medida que a escuridão se aprofundava, uma presença maligna parecia emergir das sombras, observando-os das moitas e árvores. Um por um, os amigos começaram a desaparecer. Alguns foram arrastados para o interior das árvores retorcidas, como se as próprias árvores tivessem uma fome insaciável por almas. Outros simplesmente se perderam na escuridão impenetrável da floresta, incapazes de encontrar o caminho de volta. O último sobrevivente, em pânico e encurralado, viu os espíritos vingativos surgirem das sombras, suas formas distorcidas e olhos brilhando com ódio acumulado ao longo dos séculos. Ele nunca saiu da Floresta dos Espíritos, tornando-se mais uma alma amaldiçoada a vagar eternamente entre as árvores sinistras. O Hotel dos 7 Andares. Em uma cidade decadente, cujas ruas estavam agora vazias e silenciosas, havia um hotel abandonado conhecido como o Hotel dos 7 Andares. Sua majestosa arquitetura, outrora orgulho da cidade, agora estava manchada pelo abandono e pelo tempo implacável. No entanto, o que tornava este hotel verdadeiramente sinistro eram as histórias que circulavam sobre ele. Dizia-se que o local era assombrado, palco de tragédias terríveis ao longo dos anos. 7 pessoas diferentes haviam encontrado sua morte em cada um dos 7 andares do hotel, e todas essas mortes eram inexplicáveis e perturbadoras. A população local acreditava que o lugar estava amaldiçoado, e poucos ousavam se aventurar lá. Mas, como o destino muitas vezes faz, um grupo de 7 corajosos aventureiros decidiu passar uma noite no Hotel dos 7 Andares. Eles estavam determinados a provar que os rumores eram apenas lendas urbanas, e que a verdadeira história do hotel deveria ser desvendada. À medida que começaram a explorar os 7 andares, cada um revelava uma atmosfera mais sinistra que o anterior. À medida que subiam os andares, os corredores se tornavam mais estreitos e sombrios, e os retratos nas paredes pareciam seguir seus movimentos com olhos misteriosos e inquietantes. A cada novo andar, os membros do grupo começaram a sentir uma presença maligna que os observava constantemente. Portas se abriam e fechavam sozinhas, e risos sussurrantes ecoavam pelos corredores vazios. Em cada andar, os aventureiros encontraram um cadáver, cada um deles em circunstâncias mais perturbadoras que o anterior. As vítimas se assemelhavam de maneira arrepiante às vítimas anteriores, como se o próprio hotel tivesse uma memória sombria. No último andar, eles finalmente descobriram o terrível segredo do hotel. O espírito de um antigo proprietário que havia feito um pacto maligno e sacrificado 7 vidas em um ritual macabro para ganhar imortalidade, os confrontou. Ele agora exigia que mais 7 vidas fossem oferecidas para libertar sua alma da maldição. Aterrorizados, os aventureiros tentaram fugir, mas as portas do hotel se fecharam com uma força sobrenatural, prendendo-os lá dentro. O trem noturno dos 7 destinos. Havia um lendário trem conhecido como o Trem Noturno dos 7 Destinos, que vagava pelos trilhos abandonados de uma região remota e isolada. Dizia-se que o trem era uma passagem para o além, levando os viajantes a seus destinos finais,
mas com um preço terrível. Aqueles que embarcavam no trem noturno dos 7 destinos nunca mais eram vistos vivos. Em uma noite escura, 7 estranhos, cada um com seus próprios segredos e desejos não realizados, se encontraram em uma estação deserta. Eles haviam ouvido falar das histórias assustadoras sobre o lendário trem e, de alguma forma, estavam dispostos a desafiar o desconhecido. À meia-noite, como uma aparição fantasmagórica, o trem apareceu na estação, sua locomotiva lançando uma luz pálida e irreal. Os 7 passageiros embarcaram, notando que havia exatamente 7 lugares disponíveis no vagão principal. O interior do trem estava em ruínas, com bancos de couro desgastados e janelas empoeiradas que apenas permitiam vislumbres da escuridão lá fora. O condutor do trem, uma figura encapuzada com o rosto oculto nas sombras, não disse uma palavra. Em vez disso, ele simplesmente apontou para a frente, indicando o caminho que estava prestes a ser trilhado. Os passageiros, uma mistura de medo e curiosidade, se acomodaram em seus assentos, sem saber que estavam embarcando em uma jornada que desafiaria a lógica e o sobrenatural. À medida que o trem noturno dos 7 destinos avançava pelos trilhos abandonados, cada passageiro começou a vivenciar uma experiência sobrenatural relacionada a seus desejos não realizados. Pesadelos se desenrolavam diante de seus olhos, e as portas do trem permaneciam trancadas, impedindo qualquer tentativa de fuga. Em cada vagão, visões aterrorizantes do passado, presente e futuro atormentavam os passageiros. Um a um, eles eram arrastados para fora dos vagões, suas almas sugadas para um destino sombrio e desconhecido, enquanto o trem noturno dos 7 destinos continuava sua jornada sem fim. Quando o sol finalmente nasceu, o trem voltou à estação deserta, mas agora estava completamente vazio. Nenhum dos 7 passageiros estava a bordo, e eles nunca mais foram vistos. A lenda do trem noturno dos 7 destinos persistiu, pronto para atrair novas almas em busca de seus desejos não realizados em troca de um destino desconhecido e aterrador. O Bosque dos 7 Silêncios. Numa aldeia remota situada no coração de uma densa floresta, havia uma área conhecida como o Bosque dos 7 Silêncios. Dizia-se que ali, em meio à vegetação exuberante e árvores antigas, havia 7 lugares sagrados, cada um associado a um silêncio diferente. Os anciãos da aldeia ensinavam que aqueles que ousassem quebrar o silêncio seriam amaldiçoados com infortúnios terríveis. 7 intrépidos exploradores, em busca de emoção e desafio, decidiram adentrar o Bosque dos 7 Silêncios em uma noite de lua cheia. Eles caminharam com lanternas na mão e corações cheios de curiosidade, determinados a testar a lenda que envolvia aquele lugar misterioso. À medida que avançavam pela floresta, chegaram aos 7 lugares sagrados, cada um indicado por uma marca enigmática. O primeiro silêncio era o silêncio da sabedoria, e ao quebrá-lo, os exploradores viram visões de eventos passados, aprendendo lições dolorosas sobre escolhas e consequências. Continuaram a quebrar os silêncios, um por um, enfrentando visões aterrorizantes, revelações perturbadoras e lições de moral dolorosas. O silêncio da perda mostrou-lhes tragédias pessoais, o silêncio do medo revelou seus maiores pesadelos, e o silêncio da solidão mergulhou-os em um vazio esmagador. No final, chegaram ao último silêncio, o silêncio da redenção. Aqui, enfrentaram o peso de seus pecados e erros passados lutando para encontrar a redenção. Foi um teste final, uma oportunidade de fazer escolhas melhores. No entanto, ao quebrar o último silêncio, uma presença sinistra surgiu da floresta, uma entidade antiga que guardava o Bosque dos 7 Silêncios. A entidade amaldiçoou os exploradores, condenando-os a viverem suas vidas em silêncio eterno, incapazes de compartilhar suas experiências ou aprender com elas. O Castelo dos 7 Enigmas. Em uma terra distante, erguia-se um castelo antigo conhecido como o Castelo dos 7 Enigmas. Este castelo, cercado por neblina perpétua e envolto em mistério, era famoso por ser o lar de 7 enigmas impossíveis de serem decifrados. Dizia-se que quem conseguisse resolver todos os enigmas ganharia um prêmio inestimável, mas até então, ninguém havia tido sucesso. 7 aventureiros destemidos, provenientes de diferentes partes do mundo, foram atraídos pelo desafio que o Castelo dos 7 Enigmas representava. Eles chegaram ao castelo em uma noite tempestuosa
enfrentando trovões e relâmpagos que pareciam dançar ao redor da estrutura majestosa. Ao entrar no castelo, encontraram-se diante do primeiro enigma, gravado em letras de ouro nas paredes de pedra. À medida que avançavam para desvendar os enigmas, o castelo parecia ganhar vida própria, com corredores mudando de forma e escadarias levando a lugares desconhecidos. Os enigmas eram desafios de lógica e criatividade, mas também pareciam ecoar com histórias e destinos pessoais dos aventureiros. Cada vez que resolviam um enigma, uma sala misteriosa se revelava, expondo uma parte da história de sua própria vida, que até então havia sido escondida. Conforme resolviam mais enigmas, as histórias pessoais dos aventureiros se entrelaçavam de maneira intrigante. Eles perceberam que havia uma conexão mais profunda entre eles e o castelo do que imaginavam, e que os enigmas revelavam não apenas segredos do castelo, mas também segredos uns dos outros. No entanto, quando finalmente resolveram o sétimo enigma, em um quarto dourado que parecia conter o prêmio prometido, uma revelação aterrorizante os aguardava. O verdadeiro propósito do castelo era coletar as histórias e segredos de todos que o desafiavam para alimentar uma entidade sombria que se escondia em suas profundezas. Eles agora estavam condenados a fazer parte da coleção de histórias do Castelo dos Sete Enigmas, eternamente presos em seu ciclo de desafio e revelação.